É uma honra muito grande estar aqui e um desafio falar para pessoas de cursos tão diferentes. E também, para mim, tem um significado especial, que é meu primeiro evento presencial. Depois de 2 anos de recolhimento. E que bom, e parabéns para a FSG de promover esses eventos periódicos nesse fórum docente, porque nós precisamos estar em permanente reaprendizagem, reciclagem, se quiserem esse termo, das nossas práticas docentes. E quando a Camila Cornucci, que fez a ponte para eu estar aqui, me convidou, eu recusei, porque eu fiquei muito preocupada de como eu poderia contribuir. Eu tinha participado já da Semana Acadêmica da Comunicação, também convidada pela Camila, e aí eu tinha recusado. Aí fiquei pensando, escrevi para a Camila: Camila, achei o fio da meada, de como eu posso colaborar. Então, o título dessa palestra é Educar na Diferença. Eu não sei se vocês percebem, mas nessa foto tem uma pessoa com olhos de cores diferentes. Eu tinha uma colega no colégio que tinha olhos de cores diferentes, e eu acho que vai fazer sentido essa imagem durante a minha apresentação. Eu escolhi essa foto em alto contraste, preto e branco em alto contraste, dessa multidão, e queria também convidar vocês para olharem para este público, olhem para os lados e vejam quantas pessoas diferentes. Cabelos, tons de pele, vestimentas, estilos, e quantas crenças, quantas dores, quantas personalidades distintas a gente tem aqui. E quantas pessoas que também tiveram mudanças significativas na sua vida afetiva, ainda mais diante desse desafio que foi a pandemia. Eu vivi isso. Quantas mudanças profissionais, quantos medos, quantas esperanças. Nós vivemos na diferença. Nós nascemos na diferença. E é sobre isso que eu queria falar. Eu fui à China há poucos anos e a gente gosta de brincar que os chineses são todos iguais. E eu estive lá e eu não vi nenhum chinês igual ao outro. Porque são todos diferentes. Não há um chinês igual ao outro. Não há um ser humano igual ao outro. E viva essa diferença. Como é bom nós sermos diferentes. A China teve um período que usavam aquela roupa muito característica, principalmente os homens. E hoje há todo tipo de vestimenta, todo tipo de cabelo, mesmo em um país que tem ainda um controle importante, né, quer dizer, saliente, mas somos todos diferentes. Você lembra desse livro? Onde está o Wall-E? Foi um escândalo, o livro mais vendido da Feira do Livro nesse ano, não tinha texto. Mas eu fiquei pensando, gente, imagina esse desenhista, né, que o Martin Handford, de desenhar tantas pessoas, tentando forjar também personalidades, estilos diferentes. E eu vou passar logo, antes que vocês fiquem aí ocupados procurando o Wall-E. E nós somos pessoas diferentes todos os dias. Como dizia, hoje eu vou trazer uma série de referências e eu me dei conta que como eu estou velha, né? Porque tem coisas aqui que os mais jovens não reconheceriam. Então tem um poeta de outrora que dizia: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu vou dizer exatamente o oposto do que eu disse antes. Nós não aguentaríamos casar conosco. Seria insuportável. Nós temos a ilusão que nós somos as pessoas mais importantes do mundo, que o mundo gira ao nosso redor. Mas seria insuportável conviver com nós mesmos todos os dias.
nós precisamos da diferença. Já pensou um papo contigo mesmo, num restaurante? Que horror! O que é informação? A informação, segundo o Gregory Bateson, é a diferença que faz a diferença. Na teoria da informação, dizer o céu é azul é pouco informacional, porque não traz diferença. Agora, se eu disser o céu está ficando verde para aquele lado, isso é informação, porque isso é uma diferença. Se eu estou na Finlândia procurando a aurora boreal, sei lá, ou se eu disser o céu está com uma fumaça preta muito intensa, isso é uma informação, porque é uma diferença. E essa diferença produz diferenças. Não é na mesmice que nós evoluímos. Nós não saímos do lugar. E pensando, aqui eu vou começar com os filmes antigos. Clássico, 2001, Uma Odisseia no Espaço, quando os macacos encontram um monolito, esses primatas encontram um monolito, eles não sabem, não conseguem imaginar o que é aquilo. E eu fui procurar hoje, estava procurando essa imagem, ou ontem, e aí já me perdi, fui olhar textos filosóficos sobre o filme do Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, e uma das definições que eu encontrei, uma das explicações que eu encontrei para o monolito é um agente de mudança. E por isso aqui os primatas evoluiriam. Um agente de mudança, isso é a diferença. É o que nos faz mudar, é o que nos faz ir para frente. Não quer dizer que para um lugar melhor, mas ir para frente. Não ficar estagnados e não ir para trás. Esse aqui é um outro filme bem antigo. Se você reconhece esse filme, você é uma pessoa antiga. Que é Os Deuses Devem Estar Loucos. Ih, tem uma ali que botou a mão na cabeça. Vamos ver um trechinho. Ultimamente, estranhas coisas apareciam às vezes no céu. Pássaros barulhentos que voavam sem bater as asas. Um dia caiu uma coisa do céu. Xi nunca tinha visto nada igual antes. Parecia água, mas era muito mais duro que qualquer outra coisa. Perguntava-se por que os deuses teriam mandado isso à Terra. Era a coisa mais estranha e bonita que já tinham visto. E queriam saber por que os deuses a mandaram. Eles não conseguiam imaginar o que era aquele objeto. Eles usaram aquela garrafa de Coca-Cola para amassar grãos em algo como um pilão. Eles usaram aquele objeto duro para alisar couro e para uma série de tarefas e ações. E também começaram a brigar. Um pegou a garrafa de Coca-Cola, bateu no outro. E eles se perguntavam, isso caiu do céu, foi enviado por Deus, ou por um Deus. É a explicação que eles tinham, né, para aquela coisa diferente. Nós usamos lentes, não lentes como essa que eu estou usando agora, mas lentes paradigmáticas, lentes ideológicas, lentes afetivas. Nós não temos como ver o mundo tal e qual ele é. Nós não temos como ter acesso direto ao real. Tudo nós estamos vendo através de lentes que filtram a nossa percepção do que é o real. Se eu colocasse óculos de lente azul num dia nublado, eu vou ter uma percepção de que o dia é lindo. Me dá aquela energia de ver um céu azul. Isso é uma filtragem. Não há como ver o mundo sem um olhar ideológico. Todos nós acreditamos em certas perspectivas. Na ciência, nós acompanhamos certos paradigmas. É preciso se filiar a
alguma perspectiva teórico-conceitual e dizer, eu estou analisando a partir destes autores, a partir destes conceitos, para sabermos, no caso uma banca, da onde vêm aquelas perspectivas, da onde vêm aquelas críticas, da onde vêm aqueles comentários. Então não há essa pureza, não há o contato direto com o real. Lá em cima eu mostrei esse slide, eles não conseguiram perceber nada de diferente aqui. Vocês percebem algo de diferente? Não falem, só levante a mão quem percebeu algo diferente. Uma pessoa, 2 pessoas, 3. Todos nós sabemos que o inverno em Paris é muito frio. Mas esse texto não diz isso. Esse texto diz, o inverno em Paris é muito frio. Isso quer dizer que nós olhamos o mundo, interpretamos o mundo a partir das nossas experiências passadas, a partir daquilo que nós conhecemos. E esse texto preto, em fundo branco, em alto contraste, tem aqui um triângulo para atrapalhar um pouquinho mais, eu deixei o slide lá em cima aberto e as pessoas que estavam ali não conseguiram perceber a diferença. Nós temos essa tendência a tentar homogeneizar as coisas, a tentar simplificar as coisas, até porque o mundo é complexo demais para o nosso aprendizado. Então nós temos que tentar simplificar essa complexidade para tentar dar conta dela. Eu me lembrei, outra velharia aqui, né? Revista Manchete. Eu me lembrei das minhas aulas de graduação de fotografia e que o meu professor dizia que se pegava um fotógrafo cearense e se enviava para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. Se pegava o repórter gaúcho e se enviava para Rio de Janeiro. Para quê? Para ter o olhar do estrangeiro, para estranhar, para perceber aquilo que as pessoas daquela cidade, daquele estado, já não percebem mais. Quando alguém chega em Porto Alegre, um amigo, uma amiga, eu penso, o que eu vou mostrar em Porto Alegre? O que há aqui, né, de ponto turístico? Porque aquilo para mim já está lavado, já é o normal, já é o comum. Quando a gente viaja, nós temos esse olhar do estrangeiro, que estranha, que vê diferenças. Aqui o café é diferente. Em Portugal, o café é na xicrinha, mas é só metade da xicrinha, parece uma pobreza. É o hábito. O café me chamou a atenção, o café é muito forte também, mas servido de um outro jeito. Então esse olhar que estranha, que vê diferenças, é um olhar importante, porque ele não homogeneiza, ele não transforma tudo num mesmo. E aqui eu cito o Rudimar Baldiceira, que deu aula por muito tempo aqui em Caxias, que é aqui da Serra, e a definição dele de comunicação é produção e disputa de sentidos. A gente costuma dizer que comunicação é produção de sentidos. Ele inclui a palavra disputa. E eu vou começar a falar sobre isso, sobre conflitos, sobre desequilíbrios. E esses psicólogos, eles nos comentam que o conflito e a desarmonia são resultados normais, naturais da convivência social. Quando nós estamos conversando, nós estamos divergindo. Não há como ter acesso à mente do outro. Quando alguém fala comigo, eu estou inventando o que essa pessoa está dizendo. Eu estou inventando essa pessoa. Porque eu não tenho, de novo, contato direto com a sua subjetividade. Então, o que eu estou dizendo para vocês agora não é o que vocês estão pensando que eu estou dizendo. Já é uma construção. Vocês estão me construindo e vocês estão me inventando. Até para quem nunca tinha me visto na vida, está inventando aqui uma lei. Porque quando eu tenho contato com algo, eu estou inventando isso. Toda interpretação é também uma invenção. Maturana e Varela dizem isso, conhecer é inventar. O Bauman, que faleceu há poucos anos, ele vai também comentar que a repulsa e não a atração é o principal motor da história. Isso pode até se chocar um pouquinho, né? Mas não é a harmonia que move a história. São as diferenças.
O Simmel, outro sociólogo, ele vai destacar que o conflito é uma forma de associação, uma das formas mais vívidas da interação, já que não pode ser conduzido por apenas uma pessoa. Nós estamos sempre em conflito, e isso é uma forma muito dinâmica de interagir. E o Simmel vai falar muito sobre a competição e até a força motivadora da competição. Agora, a competição não é só aniquilar o outro. Isso não é a competição para Simmel. Quando nós temos nas Olimpíadas as pessoas competindo, a gente pode lembrar do Barão de Coubertin, que falava que o importante não é vencer, era isso? O importante é competir. No caso aqui do esporte, quando alguém quebra o recorde, faz todo mundo daquele segmento de esportes, daquela modalidade, melhor dizendo, crescer, porque precisa agora quebrar um recorde que está mais alto. Na ciência, quando há competição na ciência, de quem vai conseguir isolar primeiro aquele vírus, quando alguém consegue pela primeira vez isolar, toda a ciência cresce. Não é ele que ganhou e os outros perderam. Portanto, nesse primeiro momento, a gente já pode concluir que nem a cooperação é sempre intencional e frutífera, e nem tampouco o conflito é constantemente prejudicial e aniquilador. Eu não me acordo querendo cooperar com as pessoas e querer fazer o mundo mais feliz. E também não penso que o conflito, a divergência, seja algo necessariamente ruim. Eu tenho uma filha de 11 anos e eu diverjo bastante dela. E às vezes ela fica chateada com isso. Mas eu entendo que isso é importante para ela, se dar conta que nem sempre o mundo vai concordar com ela. Esse livro é muito interessante. Rivalidades produtivas. Cada capítulo descreve uma rivalidade importante e que nos levou para um patamar diferente. Tem um capítulo que é sobre a treta do Newton com Leibniz, e bastante intensa, porque o Newton, que nós tanto admiramos, tinha uma personalidade, um caráter terrível. O que seria da informática sem essa disputa? Sem a disputa de Bill Gates e Steve Jobs? A gente poderia dizer que toda a informática ganhou com isso. E nós, nas nossas vidas hoje, as nossas vidas são muito diferentes do que um dia já foi a vida humana, por causa da disputa entre esses dois. Bom, queria falar um pouquinho aqui sobre cibernética. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, as próprias palavras, neologismos, cibercultura, ciberespaço, cibereducação, sei lá, vem de cibernética, que é uma teoria, era a teoria do controle. Kybernetics quer dizer controle, quer dizer o timão de um barco. A primeira cibernética usava muito a metáfora do termostato. O que é o termostato? Eu ponho uma temperatura aqui de 22 graus, aqui no teatro, e se vai ficando, porque estamos todos juntos aqui, respirando, e daqui a pouco a gente começa a suar, porque nós estamos, alguns com roupas mais pesadas, a temperatura começa a subir, 23, 24 graus, o termostato percebe isso, e faz o ar-condicionado jogar mais ar frio. Então, a primeira cibernética é uma fase da cibernética que foca no equilíbrio. Foca no equilíbrio. O equilíbrio das pessoas, de ficarem num caminho do meio, como diriam os budistas. Nem muito alegre, nem muito triste. Está em equilíbrio. Já a segunda cibernética vai focar no desequilíbrio, na desarmonia. Enquanto a primeira cibernética, vamos dizer, foca na homeostase, a segunda cibernética foca na homeorrese, o desequilíbrio. E o Piaget, Jean Piaget, importantíssimo nome para entendermos o desenvolvimento da inteligência e também para pensarmos a educação, como biólogo, ele vai trabalhar tudo isto a partir de uma perspectiva de adaptação.
e ele foca no desequilíbrio. Para ele, o desequilíbrio é o motor da inteligência, não equilíbrio. A teoria dele de equilibração majorante quer dizer que nós, em situações de desequilíbrio, nós procuramos um novo equilíbrio, mas esse equilíbrio seria melhor. Eu não gosto dessa palavra melhor, poderíamos dizer um outro equilíbrio. Por quê? Nós não voltamos para o mesmo ponto. Em uma situação de equilíbrio, nós não retornamos de onde partimos. A imagem que ele usa é de uma espiral, é de um círculo que vai se distendendo. Quando nós estamos retornando, aquele círculo se abre e forma, então, uma espiral. O processo de equilibração é uma novidade. Quando a gente tem contato com um monolito, com algo que a gente não conhece, com uma novidade, ele vai gerar uma perturbação no sistema e um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele não é bom para nós. Ele não é algo gostoso, algo que nos dá uma boa sensação. Nós queremos sair desse desequilíbrio. Neste caso, essa criança tem na sua mão um cubo e não consegue encaixar em nenhum lugar lá. Esse desequilíbrio, porque lá em cima só tem círculo, triângulo, um retângulo, um meio círculo. Então essa criança, do exemplo, pega um serrote, meio estranho, né? Uma criança com um serrote na mão, mas tudo bem, vai lá e serra um espaço para colocar o seu cubo, e aí então relaxa, descansa numa situação de um novo equilíbrio. O desequilíbrio motivou a sua ação. Quando ela assimilou, nos termos do Piaget, esta novidade que causou um desequilíbrio, o próximo passo, a próxima etapa, o próximo processo é a acomodação do novo aos esquemas que essa criança carrega consigo, das suas experiências passadas, dos seus aprendizados. E acomoda também nessa nova realidade, transformando esses esquemas. Então, nunca é um acúmulo de informações. Nós nunca trabalhamos com acúmulo de conhecimento. Não é um livro em cima do outro. A cada novidade, nós reequilibramos, nós transformamos aquilo que sabemos em algo novo, algo diferente. Portanto, nós não estamos rodando no mesmo lugar. Nós estamos avançando, não quer dizer que para um lugar melhor, mais alegre, mais feliz, mas distendendo o nosso conhecimento. E o universo está assim. O universo, ele está sempre se expandindo. A entropia, quer dizer, a tendência à desordem, é o que o universo, essa é a lei do universo. É a nossa lei também, nós tendemos à desordem. E nós tentamos incessantemente dar ordem àquilo que vai se desorganizando. E é assim que nós avançamos. Agora, eu não estou aqui querendo defender o conflito como um método de aprendizagem, no sentido de que muitas escolas hoje dizem que as crianças já precisam ter uma educação financeira, conhecendo os desafios de viver no mundo adulto, onde não existe mais aquele pai, aquela mãe que o mima. Não é incentivar a competição, porque no capitalismo nós só avançamos na competição. Não é isso. Não é incentivar as batalhas. Até porque, para quem viu o Round 6, sabe que um cabo de guerra pode ser fatal, pode ser letal. Mas como é que o conflito, como é que a disputa de ideias, como é que o debate no confronto de perspectivas diferentes pode contribuir para a educação? Vamos continuar nesse debate. Queria falar um pouquinho da teoria da psicologia, a dissonância cognitiva, do Festinger. E ele começa, primeiro, comentando que numa situação, por exemplo, de uma gravidez, esse casal vai ao shopping e tem a impressão que todo mundo está grávido agora. Porque não percebia isso antes, não olhava, isso não chamava atenção. Isso aconteceu também quando nós estávamos grávidos. Parecia que estava
todo mundo grávido agora. Todas as mulheres, todos os casais. E quando nós queremos comprar um carro novo ou nós queremos viajar, esse desequilíbrio dessa insegurança de que cidade é essa, que país é esse, ou que carro comprar, mesmo alguém que não goste de carro como eu, não entenda nada de carro, eu vou estudar. Sabe que carros estão sendo vendidos, que características que tem e tal. Então, essa dissonância me faz buscar informações, me faz enxergar coisas diferentes. Porém, esse desequilíbrio, essa dissonância também me causa insegurança, e eu quero me proteger. Então, muitas vezes, eu vou ter mecanismos de tentar ignorar essas novas informações, como um fumante, que vê mais uma pesquisa de como o cigarro é prejudicial. Mas eu digo, não, essa pesquisa não foi bem feita. O meu avô morreu com 95 anos fumando. Eu nem fumo tanto assim. Então, muitas vezes, né, o processo diante da dissonância, diante da diferença, é tentar negar a diferença. Isso aqui é um site sobre terraplanismo e diz o seguinte: a dissonância cognitiva é o estresse psicológico que ocorre quando uma pessoa é confrontada com fatos que trabalham contra uma crença. Terraplanistas experimentam a dissonância cognitiva quando são confrontados com fatos que refutam a Terra plana. Eles tentam reduzir o desconforto mental usando respostas emocionais negativas, como raiva, desprezo, despeito, ridículo, como é estranho isso, e escárnio. Nas redes sociais, alguns deles banem ou bloqueiam pessoas para que pudessem recuar para suas câmeras de eco, para suprir as informações contraditórias. É muito estranho nós aqui, num centro universitário, entre professores, falar que existe um movimento que ainda defende que a Terra é plana. Depois de tantos séculos, tanto tempo, né, da certeza, não apenas de provas empíricas, como fincar um pau na Terra e ver a sombra, como, né, essas viagens espaciais estão ocorrendo agora com frequência, levando inclusive bilionários ou milionários para passear, e que veem que a Terra é redonda, mas ainda há pessoas que discordam disso. E aí aqui a diferença, pensar diferente aqui, nesse caso, é passar vergonha. O nosso Nelson Rodrigues já dizia essa frase que eu acho que todo mundo já ouviu falar: toda unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Então, pensar diferente não é pensar diferente só para causar um estremecimento na sala, só para impor o seu ego, mas é no sentido de compreender que nem sempre aquela multidão que segue nessa direção está com a razão, está indo para o lado certo. Existe uma teoria chamada groupthink, que eu traduzi para pensamento de grupo, vocês também vão encontrar como pensamento grupal, que é o seguinte: é a busca de um consenso, é forçar um consenso, fazer com que todos pensem da mesma forma. Algumas características do pensamento de grupo, desculpem, eu vou ler. Ilusão de invulnerabilidade do grupo, crença em sua moralidade inerente, assume-se a pertinência de sua ação para o bem de terceiros, racionalização coletiva, os objetivos do grupo justificam seus meios, visão estereotipada sobre oposições externas, autocensura, ilusão de unanimidade, repressão direta aos dissidentes, calando colegas que poderiam trazer ideias diferentes e inovadoras, ações deliberadas de esconder do grupo informações discordantes. E por que o exemplo aqui é a Challenger, que fez seu último voo em 1986? Porque a NASA já tinha cancelado o lançamento da Challenger por vários motivos e precisava lançar.
E o que aconteceu foi, com a grande confiança na marca NASA, que não perceberam o problema e aconteceu essa tragédia. Inclusive, era o primeiro voo que estava levando uma professora que daria aulas de 15 minutos para uma grande quantidade de pessoas. Isso era em 1986. Continuando a nossa discussão sobre diferença, nós precisamos agora trazer Aristóteles, que fala sobre igualdade e diferença. Diz o Aristóteles: devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. O que ele quer dizer com isso? Veja, nós temos aqui uma ilustração que mostra, ali na esquerda, o que seria a igualdade. Todos os 3 personagens têm direito a um caixote igual. Então, nós estamos tratando os diferentes de maneira igual. Agora, a equidade é outra coisa. Nós estamos agora tratando os diferentes de formas diferentes dentro da sua desigualdade. Na URGS, nós temos várias ações afirmativas. E eu posso dizer que os meus alunos cotistas negros sentam na frente. E muitos deles, ou a maioria, são meus melhores alunos. Eu estou ali transformando não apenas aquelas pessoas ali, mas suas famílias. Elas entraram por ações afirmativas, entraram por cotas. Essas pessoas não têm deficiência cognitiva, mas há uma deficiência histórica que a URGS e tantas outras universidades tentam trabalhar através dessas ações afirmativas, tratando os diferentes de forma diferente. Então, igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. Equidade é adaptar as oportunidades, deixando-as justas. Nós falamos muito sobre meritocracia. E olha ali, ó, uma corrida, onde estão todos largando do mesmo lugar, e as mulheres estão sendo, então, enfrentam outros desafios que estes homens aqui não enfrentam. A gente poderia dizer que eles chegaram primeiro por conta de seu mérito. Olha aqui, outra ilustração sobre meritocracia na diferença de gênero. A gente pode falar também sobre a diferença de salário, sobre a diferença de oportunidades de gestão. E agora, a gente tem aquela mesma ilustração ampliada. Vejam que na meritocracia, muitas vezes, é isso que acontece. Tem pessoas que têm a possibilidade de estudar em boas escolas, fazer viagens internacionais, conhecer outras culturas, despertar a sua curiosidade, podem se dedicar ao estudo sem ter que trabalhar. É o caso da minha filha. Ela tem todos esses caixotes aqui para poder facilitar ela enxergar o jogo melhor. Mas tem pessoas que têm um buraco na terra, que numa corrida, com as condições iguais, ela não consegue nem chegar perto. Então, tratar os diferentes de forma diferente, na medida da sua desigualdade. Bom, vocês estão percebendo que eu estou tentando fazer um panorama muito amplo aqui sobre a diferença. Vamos sair um pouquinho da educação e vamos olhar um pouquinho para o mercado. Hoje nós falamos muito em inovação. O que seria inovação? A gente poderia definir, uma das tantas definições, é como criações disruptivas. O que é uma criação? Aquilo que se produz, realiza. Produção, realização, obra, invento. Ação de formar, criar, fundar. E disrupção, ato de romper, de interromper o curso natural. Uma ruptura, um rompimento, uma fratura. Portanto, a inovação é romper com o que está aí. É fazer diferente. Ou, como a Apple dizia, pensar diferente. Que está aqui nesses cartazes da Apple. Numa campanha, se eu não me engano, do início dos anos 90.
Eu vou voltar a isso daqui a pouquinho. Então vejam só, esses exemplos aqui já estão batidos. Uber revolucionou o transporte e não tem nenhum carro, não tem frota. O Facebook, Instagram, TikTok, todos esses serviços online são serviços de conteúdo e nenhuma dessas empresas produz uma linha de conteúdo. Alibaba não tem nenhum depósito de produtos, nenhum armazém, e o Airbnb não tem nenhum quarto. São formas completamente diferentes de se pensar esses segmentos. Então, as startups mudaram apenas a maneira de se criar produtos, em vez de se ficar meses, 1 ano, 2 anos para se chegar a um produto, se trabalha com o mínimo produto viável. É uma nova maneira de gerir, novas formas de gestão, de gestões enxutas. Então, vocês vejam que essa campanha da Apple era muito linda e só dizia, pense diferente. Tentando não apenas dizer que a Apple produzia computadores diferentes, mas era voltada para pessoas inovadoras, para artistas ou qualquer profissional que não queria usar o IBM, que era os PCs, que era o que todo mundo usava. Né? E aqui está essa campanha, não é um vídeo de educação, mas eu acho que o texto é muito interessante, e a voz do Steve Jobs. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Apesar de ser uma campanha publicitária, acho muito interessante essa abordagem. Agora, uma palavra de ética. Nós sempre temos que trazer a ética. Pensar diferente não é poder dizer qualquer coisa. A liberdade de expressão esbarra na liberdade do outro. A liberdade de expressão não é poder dizer aquilo que se pensa. Na nossa frente há uma outra pessoa que tem afetos, que tem dores, que tem dificuldades, que pode não concordar com vocês. Não é dizer o que se quer. Pensar diferente não é enlouquecidamente dizer o que se quer. Há coisas que não podem ser ditas. Há coisas que não devem ser ditas. Há coisas que não podem nem ser pensadas. Isso pode parecer que é falta de liberdade. Não, mas o respeito à liberdade é o respeito ao outro. Nós tivemos recentemente um aluno expulso da URGS. Uma ação inédita. Expulso por racismo e nazismo. Isso poderia ser liberdade de expressão. Mas não é possível alguém hoje ter esse tipo de opinião. Ofender outra pessoa. O Monark, aquele youtuber, disse que é possível respeitar a liberdade de alguém não gostar de judeus. Não. Isso não é liberdade. Isso não é uma opção. Isso não é humano. Isso é negar um fato histórico que aconteceu anteontem. É um fato histórico recente. Tem pessoas que negam o Holocausto. Tem pessoas que querem negar, como a gente viu isso na dissonância cognitiva, que as diferenças precisam ser respeitadas. Racismo é crime, como dizia ali. Essa é a nova bandeira, uma bandeira mais recente. Aqui nós temos as cores da bandeira do orgulho. Ali na outra ponta, nós temos as cores da bandeira trans, ou de pessoas não binárias. E aqui, o marrom e o preto, lembrando
as diferenças raciais, e o preto, as pessoas que são desprovidas de tudo, ou que morreram por abandono. Você já deve ter ouvido falar em ideologia de gênero. Isso não existe. Vocês que aqui são da psicologia, já encontraram algum livro, algum texto, algum artigo científico que fale sobre ideologia de gênero? Não. Quem é da sociologia? Quem é da comunicação? Ou quem tem interesse sobre vida? Não existe isso. Isso foi criado na igreja e tem sido repetido como uma arma política de ofensa às pessoas que são LGBTQIA+. O mais é para deixar aberto para as diferenças de gênero, diferenças de sexualidade, diferenças de identidade de gênero. Identidade de gênero é como as pessoas se identificam do ponto de vista do gênero. Não tem a ver com sexualidade. Uma pessoa trans, ela pode ser lésbica. Uma mulher trans pode ser lésbica. Uma mulher trans que gosta de mulheres, sente desejo por mulheres. Uma mulher trans pode ser heterossexual, gostar de homens. Pode ser bissexual, gostar de homens e mulheres. Pode ser pansexual, gostar de homens, mulheres, pessoas trans. Então, identidade de gênero é diferente de sexualidade. Eu, como uma mulher trans, quero ser respeitada na minha diferença. Eu sempre fui uma mulher trans. Só que eu só tive coragem de me autoaceitar aos 50 anos. Como seria a minha vida se eu tivesse, na adolescência, me aceitado e começado o meu processo de transição lá? Eu não perco meu tempo pensando nisso, porque não foi. Eu dei uma palestra recentemente que o título era "Quantas vidas cabem em uma existência?" Quantas vidas vocês já viveram nesta existência? Eu não teria tido a minha filha, o meu maior amor. Eu não teria conquistado tantas coisas. Não sei se você sabe, mas a média de uma mulher trans no Brasil é entre 30 e 35 anos. 30 ou 35 anos. Porque ou são mortas ou se matam. Se eu tivesse me assumido antes, será que eu seria uma doutora, pós-doutora hoje? Talvez eu tivesse sido expulsa de casa, não sei, tivesse caído na prostituição, usado drogas pesadas para suportar o frio nas esquinas do Rio Grande do Sul. É óbvio que isso não é uma opção. Ninguém opta por ser trans, gay, lésbica, não binário. Ser lésbica, gay, bissexual não é uma opção, é uma orientação sexual. Ser uma mulher trans, um homem trans, uma pessoa não binária não é uma opção. Nós nascemos assim. Por que alguém aos 50 anos, um homem branco, classe média alta, bem casado, abandonaria esses privilégios para se assumir como uma mulher trans? Porque eu não aguentava mais. Então, quando eu for a um shopping, em algum lugar, e vou usar o banheiro feminino, é porque eu preciso de segurança. Se há um banheiro masculino no shopping, e eu entrar assim, eu estou correndo risco. Queria desafiar vocês também. As pessoas LGBTQIA+, querem só ser respeitadas na sua diferença. Só isso. Eu nunca vou, em aula, fazer qualquer tipo de apologia de que as pessoas deveriam ser isto ou aquilo, porque ninguém opta por isso, as pessoas simplesmente são. Então, hoje, quando eu falo aqui num fórum docente sobre diversidade, é só para a gente aceitar o real. Não sei se vocês viram aquele filme sobre o Alan Turing, que o Alan Turing, uma pessoa que está o pioneiro da informática, que é um dos criadores de tudo isso que a gente pensa hoje sobre informática, um homem homossexual. Teve uma responsabilidade gigantesca durante a guerra contra os nazistas. E ele, por ser um homossexual, teve que submeteram ele a uma castração química em que ele acabou se matando. É querer fazer uma pessoa
ser aquilo que ela não é, porque não se respeita a sua diferença. Existem muitas religiões, budismo, até o budismo vou dizer que não é uma religião, o judaísmo, existem uma variedade muito grande de pessoas evangélicas, católicos, judeus, muçulmanos. Em todos esses livros sagrados se prega o amor. Então não faz sentido uma guerra santa, não faz sentido disputar qual é a melhor religião. Existem pessoas que são ateias, que não acreditam em Deus. Podem ter outras crenças. Então, respeito à diferença é ser humano. Porque nós somos todos diferentes. Vocês olharam no início para os lados e viram como nós somos diferentes, né? E como é bom estar com pessoas diferentes. Como a gente aprende na diferença. My heart doesn't see race. Love has no age limit. That's my best friend. We are neighbors and best friends. We all have different religions, but we have universal love as well. I love my sister. Love is love. Our family is no less than any other family. Todos nós temos o direito de amar e ser amados. Uma vez eu vi pessoas criticando a adoção de crianças por casais gays. E eu vi uma resposta que me provocou muito a reflexão. As crianças adotadas por casais gays foram abandonadas por casais hétero. E isso dá um bom debate. As crianças autistas, as crianças Down, antes eram escondidas em casa. E o seu desenvolvimento era limitado. Hoje, as crianças estão nas escolas convivendo com outras crianças. E nós percebemos o impacto que isso tem nessa convivência desde criança. A minha filha, quando eu finalmente sentei com ela, isso levou um tempo, e eu contei para ela que eu era trans, ela não ficou chocada, não tocou uma música. De noite, nós fomos ao shopping, eu estava maquiada, porque ela me maquiava com frequência,
E eu perguntei: filha, que casaco eu ponho? Esse casaco que era masculino ou esse cardigan que eu tinha escondido? Ela escolheu o cardigan. E nós fomos a Iguatemi, passeamos por todo Iguatemi, e ela em nenhum momento, e até hoje, ela nunca teve qualquer vergonha, né, qualquer pensamento diferente do que ela é uma pessoa amada. E ela me chama de pai, pediu para me chamar de pai, porque ela sempre me chamou de pai, mas ela não erra o gênero. Ela sempre usa o feminino. E quando eu falo obrigado, ela me corrige. Hoje as crianças têm um contato com a diversidade, com a diferença, e nessa convivência muito maior. E nos dá muita esperança de que realmente teremos um mundo também diferente. Voltamos então a Piaget para encerrarmos. A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas. Homens aqui, deixa eu recomeçar. A principal meta da educação é criar pessoas que sejam capazes de fazer coisas novas. Não simplesmente repetir o que as outras gerações já fizeram. Pessoas que sejam criadoras, inventoras, descobridoras. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõem. E hoje, nós precisamos carregar isso conosco. Ter na nossa sala de aula isso como meta. E as empresas já perceberam isso. Hoje se fala sobre liderança inclusiva. Existem livros sobre isso, estudos sobre isso. Tem um livro que é Inclusifix, algo assim, em português, traduzido. E eu estava preparando uma palestra sobre inclusão, estava juntando material e lembrei que uma ex-mestranda minha, ela trabalha na Dell, e ela me mandou um material da Dell, e todos os líderes da Dell no mundo inteiro participaram de dinâmicas, de formações nesse sentido de uma liderança inclusiva. Porque inclusão é diferente de diversidade. Nós podemos ter uma sala de aula diversa, com negros, com árabes, com alunos gays. Só que quando chega na hora do intervalo, as pessoas gays convivem entre elas, os árabes convivem entre si, os negros conversam só no seu grupo. Isso não é inclusão. Isso pode ser diversidade, mas não é inclusão. Então, um líder inclusivo é aquele que busca, nas suas equipes, valorizar a diferença, porque a diferença gera inovação. Por que às vezes saem campanhas publicitárias machistas? A gente fica assim, como que isso foi ao ar? Porque não tinha nenhuma mulher na equipe. Por que os algoritmos muitas vezes julgam pessoas negras em fotos como macacos? Porque eles foram escritos por pessoas brancas e testadas em pessoas brancas. Existe um racismo algorítmico, isso tem se discutido bastante. Então, a inclusão é o que nós precisamos buscar, porque a inclusão nos leva a uma possibilidade de pensar coisas que nós não tínhamos condições de pensar na mesmice. É isso. Obrigada.